Olá pessoal, eu sou o Germano do canal Moura's Cooking, estou aqui com minha irmã Geisa e nós vamos apresentar para vocês hoje uma receita de pão de milho com fubá. É uma receita que nós aprendemos e a gente está compartilhando ela aí com vocês. Essa receita, ela leva os seguintes ingredientes: uma lata de milho, a mesma medida da lata de milho de água, a mesma medida da lata de milho de leite. Aí vai utilizar a lata de milho e vai colocar metade dessa lata de milho de óleo e vai acrescentar uma lata dessa medida de milho de fubá. A receita original, ela leva 6 colheres de açúcar. Mas como a gente gosta do nosso pão um pouquinho mais doce, né? Gosta de sentir a massa mais adocicada, a gente vai colocar aqui 8 colheres de açúcar. Mas a receita original são 6 colheres de açúcar, tá ok? Ela também vai utilizar 2 sachêzinhos de fermento biológico seco, mas esse fermento biológico seco a gente só vai adicionar depois que a gente bater essa mistura, tá? A gente vai primeiro liquidificar a mistura e depois dela liquidificada a gente vai jogar numa outra vasilha, né, no outro vasilhame, no outro recipiente e vai adicionar o fermento lá, vai dar uma mexidinha e vai começar a acrescentar a farinha de trigo, que nesse caso seria 1,5 kg de farinha de trigo, tá ok? E também uma dicasinha, a questão do sal. A receita original leva 1 colher de chá de sal, mas como a gente gosta, né, da massa mais doce, a gente reduziu isso aí pela metade, mas aí é opcional, tá legal? Então a gente vai dar uma batidinha nessa mistura. Logo em seguida a gente vai mostrar adicionando o fermento e dando início à mistura da massa, tá legal? Dando sequência à nossa receita de pão de milho com fubá, a Geisa agora vai jogar no recipiente, na vasilha, a mistura que nós batemos no liquidificador. Pode colocar, Geisa, mistura. E vai ser adicionado a essa mistura os 2 sachês de fermento biológico seco. Cada sachê de fermento é aproximadamente 10 gramas, né? Geralmente eles são 10 gramas. Então aqui a gente está utilizando 20 gramas de fermento biológico seco. E após misturar o fermento, a gente vai acrescentando aos pouquinhos a farinha de trigo. E essa farinha você vai acrescentando, misturando, acrescentando, misturando. E você vai perceber que a massa vai começar a ficar mais consistente, mais pesada. No ponto que você já sentir dificuldade para mexer ela com a colher, aí é o momento que você vai ter que utilizar as mãos para poder sovar, porque essa massa vai ser necessário sovar por aproximadamente 10 minutos. Então a gente vai mostrar esse processo aí de textura, né, de como ela fica após ter sovado. A gente não vai mostrar sovando a massa, mas a gente vai mostrar a textura dela logo após os 10 minutos de sova, tá ok? Essa é a textura, né, que a massa vai ficar depois dos 10 minutos de sova, né? Então é um processo bem cansativo, você tem que ter paciência aí. A princípio você acha que não vai ficar, né? A massa não vai ficar macia, mas essa é a textura que ela fica depois de 10 minutos de sova. Passa um pouquinho de 10 minutos, não é 10 minutos exatos não, mas é aproximadamente isso, aproximadamente 10 Tá minutos. lindo, hein? Tá muito linda essa Tá, massa, tá hein? macia, tá muito bonito. Muito, muito. Agora a gente vai passar essa massa para uma vasilha onde ela vai descansar
Hoje está muito frio mesmo. A gente vai deixar ela pelo menos uns 40 minutos descansando para depois a gente modelar o pão. E depois de modelar do pão, deixar mais uns 30 minutos antes de levar ao forno, tá legal? Bem, a gente deixou a massa descansando por aproximadamente 45 minutos, tá? Ela cresceu bastante do volume que a gente levou ela para descansar. Agora a gente vai dividir essa massa em 3 pedaços e modelar nas formas o pão e deixar descansar por mais 30 minutos antes de levar para o forno, tá ok? O forno aproximadamente mais uns 30 minutos a 180 graus, tá ok? Então agora aqui a gente vai jogar a massa na mesa. A massa ficou com uma textura muito macia, muito boa. A gente vai jogar aqui na mesa, vai dividir essa massa aqui em 3 pedaços. Ou então você também pode fazer uma pizza. E vai ficar uma pizza bem diferente, né? Então, aí você come pão mais pizza. Vai ficar uma pizza bem diferente. Fica uma espessura de massa bem considerável. Deve ter aqui uns 5 milímetros mais ou menos. Eita, pão decorado, hein? Olha aí, pessoal. Um pão decorado. Quer uma sugestão? Pode falar. Você poderia agora polvilhar aí canela com açúcar, hein? Também para fazer esse detalhado aí bonito. Uma excelente dica aqui. Né? Polvilhar uma canela com açúcar aqui ia ficar Isso. show. Vai ser um pão diferente, né? Com sabor. Olha isso, gente. Olha a técnica. Uma boa ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, a gente não vai fazer agora, mas a sugestão de Geisa é excelente. Açúcar, canela, talvez até uma margarinazinha, né? Pincelar uma margarinazinha, açúcar e canela. Fecha. Pessoal, ele já descansou os 30 minutinhos. Agora a gente vai levar no forno por mais 30 minutos, talvez 35 minutos. Né? Mas eu acredito que 30 minutos já seja o suficiente. Eles deram uma crescida razoável, né? Eles cresceram bem. A gente optou aqui em fazer da seguinte forma. Uma gema com um pouquinho de água, pincelamos nos pães e peneiramos um pouquinho de açúcar, tá? Se for açúcar de confeiteiro, fica mais bonito, que a gente não tinha aqui no momento, então nós pincelamos o açúcar comum mesmo, mas com açúcar de confeiteiro ficaria bem bonitinho. Então agora a gente vai levar no forno, que já está pré-aquecido, por mais 30 minutos a 180 graus, tá legal? E é isso aí, pessoal. A receita que nós apresentamos hoje para vocês é um pão de milho com fubá. Ele rendeu aqui 4 pães, tamanhos consideráveis, né? Ficaram muito bonitos. A gente pincelou aqui por cima, depois que ele saiu do forno, um pouquinho de leite com açúcar, tá? A gente pincelou aqui por cima deles, aí ele ficou com esse brilho bonito, ó. Dá um brilho bonito no pão. Então é uma massa que rende bastante, né? Rende considerável. Rendeu aqui 4 pães, né? Dá para uma família grande aí. E é isso. Uma dicasinha, na descrição a gente colocou 1,5 kg de farinha de trigo. Mas na realidade sobraram 250 gramas de farinha de trigo. Eu estava conversando aqui com Geisa
que essa diferença aí em relação à quantidade de trigo, né, quando você for fazer, talvez renda menos, você use quase toda a quantidade de farinha, né? Sobre menos. Porque tem farinha de trigo que ela, como é que é, Jesus? Aceita menos umidade, né? Uma é Requer mais menos úmida, umidade. a outra é mais seca. É, E uma pede mais água e outra não. por isso que vai ter essa variaçãozinha aí da quantidade de farinha. Mas segue sempre essa recomendação de utilizar 1,5 kg. E aí você vai adicionando aos poucos até dar o ponto da massa. Tá ok? E é isso aí. A gente vai partir agora o pão, né, para que vocês possam ter ideia da textura, né, como é que ele ficou. Ele ficou com uma aparência muito bonita. Agora a gente vai experimentar aqui para ver a textura. Essa é a parte mais difícil, né, que é comer. Essa parte é muito complicada. Gente, show, 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 show. Olha que coisa linda, maravilhosa. Aperta um pouquinho. Olha, ali. gente, Macio. Jesus. Glória a Deus. Muito Louvado legal. seja o nome santo do Senhor. Faz aí, hein, gente. Vocês não vão se arrepender, porque além de bonito, macio, olha. Muito legal. Amém, Jesus. Amém. Aproveitem bastante essa receita aí. Fiquem com Deus. Agora come, Germana. Com certeza. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E eu e Geisa, a gente está se despedindo aí de vocês. Mais uma vez nós queremos agradecer, né, pela paciência de ver o nosso vídeo todo, porque como sempre eu falo, é necessário você assistir todo, passo a passo, para você ver o resultado final do pão. E graças a Deus ficou muito lindo. Ficou muito bonito, né? Agradecemos verdadeiramente a vocês pela atenção, tá? E como o Germano já falou, que vocês possam curtir, se inscrever, dar o seu like, para nos ajudar. Fica com Deus. Fica com Deus aí. Jesus te ama e nós também. Amém. Amém.